Bom dia! Bem-vindos a mais um Concur News. Hoje vamos falar de brecha. Alguns chamariam de jeitinho brasileiro, outros de sacanagem mesmo. Na realidade, nós vamos abordar o tema brecha como uma oportunidade de fazer algo errado. Acontece que a tal brecha atuou forte. Um funcionário de uma empresa multinacional descobriu uma oportunidade, uma brecha, e ele foi muito além. Ninguém sabe se foi feitiço ou se foi sacanagem mesmo. Acontece que a nossa reportagem descobriu que esse funcionário estava gastando dinheiro com produtos caros, serviços caros e tudo por conta da empresa. Dá uma olhada no lugar que a gente tá. O lugar é top, hein, Denis? Caraca. É um clube exclusivo, uma charutaria top, cara, só que hoje é de graça. Como assim? Vai pagar tudo? A empresa tá bancando tudo. A gente não vai colocar a mão no bolso. Mas é normal isso aí? Costuma fazer sempre? Normal, faço sempre, muita gente faz. O pessoal acha que só o governo é que tem pilantragem. Imagina, hoje a gente vai tudo do bom e do melhor. Já fumou charuto? Não. Fumei não. Nem eu. Mas hoje é tudo de graça, então a gente vai fazer coisa que a gente nunca faria com o nosso dinheiro. Sabe por quê? Porque o dinheiro é da empresa, o dinheiro não é nosso. Mas mesmo eu sendo novo assim na empresa, não tem problema, cara, alguém pegar, não dá nada? Só saber fazer e eu vou te explicar como é que faz. E esse é o momento que você tem que aprender. Se é novo, já vai ganhar dinheiro desde o começo. E não é só ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro e aproveitar. Seu vídeo no YouTube bombou. Como aproveitar as brechas que a empresa te dá e tirar vantagem disso. E claro, como não podia ser diferente, ele virou coach. E tem um curso chamado Como Se Dar Bem. Agora eu vou te explicar onde tudo começa. Locação do carro. Você não vai alugar qualquer carro. Aluga uma BMW, uma Mercedes, um carro de primeira. Depois, quilometragem. A gente está quase chegando no restaurante, está dando 15 quilômetros da empresa até o restaurante. O que você faz? Coloca que deu 30 e fica tranquilo, porque não tem sistema para pegar isso. Não tem sistema para saber se dá 15 ou 30 quilômetros. Fica tranquilo. Mas a vida não é fácil. A empresa, desconfiada, contratou detetives para monitorar o seu comportamento. E ela descobriu que estava sendo prejudicada. E por ser difícil pegar esses espertinhos no flagra, ela contratou uma empresa cuja especialidade é acabar com as brechas e deixar seus clientes dentro da conformidade. A empresa é a SAP, que com seu produto SAP Concur tem por objetivo acabar com a papelada, aumentar a produtividade, respeitar as regras e, consequentemente, economizar dinheiro. E o que sabemos até o momento é que o homem que começou este movimento perdeu tudo que ganhou com seu esquema e está foragido da polícia. Diferente do monstro dos recibos, que tinha uma intenção positiva, ele queria fazer o bem. Este homem deve pagar pelo que fez. E as empresas que possuem o SAP Concur estão protegidas. Quem sabe, esse tal de Concur não é uma oportunidade para acabar com as brechas, diminuir a papelada e reduzir custos. Como é que a gente pode ganhar dinheiro? Você me manda as notas, eu submeto as notas, recebo... Mão na cabeça, mano! Eu sou da Polícia Federal! Sai! Bora!
Que legal, que engraçado, né? Bom, se alguém aí já identificou isso na empresa, eu acho que é uma boa ir atrás aí dessa companhia aí chamada SAP Concur. Bom, gente, para a gente dar continuidade aqui no nossa manhã, a gente vai agora começar a caminhar para aquele ponto mais bacana e mais interessante ainda do que tudo que a gente já fez hoje nessa manhã, que é falar e ter uma roda de debate aqui com algumas pessoas bastante importantes. Mas antes da gente seguir, eu queria que vocês acompanhassem alguns vídeos das nossas parcerias com a Skill e com a Huawei, e eu queria mostrar um pouco mais desses vídeos para vocês, e aí depois na sequência eu já volto aqui para a gente ir para essa roda de debate. Gerenciar suas operações financeiras nunca foi tão fácil. Apresentamos o DocPay. DocPay é um sistema financeiro online que simplifica os processos de contas a pagar, contas a receber e conciliações. Oferece nativamente a transmissão de arquivos com as instituições financeiras através de van bancária, deixando o processo mais ágil, transparente e seguro. Conheça nossas funcionalidades. Trabalhe de qualquer lugar. Faça a gestão financeira quando e onde quiser. Implantação rápida e simplificada. A integração à solução Fiscal Skill permite enviar nota e boleto em um só e-mail ao cliente. E você pode enviar também pelo WhatsApp. Van bancária já embarcada, sem a necessidade de contratação de outros fornecedores. E agora vamos citar apenas 6 motivos para você começar a usar hoje mesmo o DocPay. Comodidade. Não se preocupe com os layouts dos bancos. Isso é nossa responsabilidade. Otimização. DocPay está preparado para atender grandes volumes de informações. Modernidade. APIs de integração para os mais diversos ERPs e completamente integrado ao SAP Business One. Simplicidade. Visualize informações em nossos dashboards. Transparência. Prorrogação e renegociação de vencimentos. Segurança. DocPay já está integrado às principais instituições financeiras. Venha hoje mesmo para o DocPay, uma tecnologia SKL Bank do Grupo Skill. A cada dia estamos conhecendo uma realidade mais conectada. E a Huawei destaca-se como a maior e mais inovadora empresa privada chinesa, contribuindo para que empresas cresçam e criem novas oportunidades de negócios através da estabilidade e inovação dos serviços da Huawei Cloud. A Huawei impulsiona a transformação digital do Brasil em diversos setores, conectando o país com a tecnologia de ponta chinesa e mundial, como na Ramos Sistemas, que obteve mais desempenho, eficiência e uma redução média de 20% dos custos de infraestrutura com relação ao provedor de nuvem anterior. A Huawei Cloud conta com 2 zonas de disponibilidade no Brasil e data centers distribuídos em pontos estratégicos na América no mundo, protegendo dados com um time local totalmente focado nas necessidades do mercado brasileiro. E você, pronto para acelerar a inovação digital da sua empresa? Huawei, há mais de 20 anos acelerando a transformação e a inovação digital no Brasil. Voltamos aqui. Bom, vamos lá então. Bom, para a gente começar aqui nosso mega momento aqui de apresentações, eu queria trazer para a roda de debate, né, com a Huawei, com o Grupo Skill, uma pessoa super especial nesse evento de Business One. Ela é investidora, presidente da G2 Capital, colunista da Forbes, tubarão do Shark Tank, a Camila Farani. Olá, Camila! Pessoal. Deixa eu Tudo me ajeitar bem? aqui para ficar melhor para vocês. Nossa, estou muito Ela feliz é de estar ótima. aqui. Ainda mais falando da SAP, né, que é uma gigante, né, no Brasil e faz tanto, acho que faz tanto pelo Brasil, faz tanto pela tecnologia, né? A Huawei dispensa comentários, link também. Então, estou muito feliz de estar aqui, viu, gente? Muito legal, a gente que está feliz aqui. Eu que agradeço aqui. Para mim é uma honra estar na frente
não só de uma personalidade, mas uma pessoa que tem uma representatividade no mercado muito grande mesmo. Bom, Camila, obrigado, tá? Para a gente continuar aqui a nossa interação, eu queria trazer mais pessoas aqui, tá? Então, para trazer para esse debate junto com a Camila, eu tenho mais 2 convidados, né, que são bastante conhecidos aí no mercado. A gente vai falar sobre gestão, sobre ciclo de informação integrada, simplificação de processos para alavancar cada vez mais os negócios nas empresas. E aí, para começar, eu queria trazer 2 pessoas aqui. O Eric Schanz, que ele é do time da Huawei Cloud, e o Marco Antônio de Faria, que é do Grupo Skill. Sejam bem-vindos, pessoal. Não estou ouvindo o Eric. Todos, é um prazer estar aqui Olá, com vocês. Marco, tudo bom? Bom dia. Tudo bem, Você Caio? está me escutando, Caio? Bom dia. Estou ouvindo você, Bom Eric. dia, Eric. Só não estou vendo ainda a Camila aqui. Mas a gente vai continuando. Alô? Oi? Como é que foi? Agora voltou. Isso, muito bem. Agora eu estou te vendo, Camila. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Pessoal, prazer estar aqui. Igual. Muito bom. Então vamos Caio, lá, eu vou te gente. dar uma aula, cara, de como soletrar Huawei, tá? Depois a gente Por vai favor. praticar isso, tá bom? Por favor. Pois eu estava nessa dúvida, né? É Huawei, como é que é? É Huawei. Você pode falar Huawei ou você pode falar Huawei. Huawei ou Huawei? Isso, tanto faz. Mas bom que a gente está cada vez mais conhecido e as pessoas pronunciam com cada vez mais facilidade também. Sem dúvida. Eu queria isso. aproveitar, como todo mundo sabe falar skill é fácil, eu queria aproveitar e pedir para, pelo amor de Deus, soltarem o Denis. Eu já vi 2 vezes esse vídeo, estou preocupado. O Denis é gente boa, é corintiano, mas é gente boa. E, Eric, vamos marcar na próxima rodada de charuto levar o Denis, porque a gente precisa pôr ele para o lado bom da vida. Tá bom. Muito bom. Gente, para a gente começar aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre as empresas, né? Eu vou começar até pela Camila, para ela se apresentar um pouco mais formalmente, fazer as honras aqui, e aí depois já direcionar para cada um, tanto para o Eric como para o Marco, para contar um pouco de cada negócio, de cada empresa aqui de vocês, tá? Né? Então, talvez muitos de vocês aí conheçam mais pela TV, pelo Shark Tank Brasil, né? Mas eu tenho uma jornada aí ligada não só ao empreendedorismo, mas a minha carreira como um todo como executiva, né? Eu comecei a trabalhar aos 16, hoje eu estou com 40, então estou falando de 24 anos. Eu venho do varejo alimentício, onde fiz o processo de expansão aí do meu grupo, né? A gente começou com um negócio, era uma charutaria no centro do Rio de Janeiro, e aí fiz uma pequena inovação, e com 21 anos eu fiz uma proposta para minha mãe e consegui ali mordiscar um percentual da sociedade de um negócio que na época já tinha uma demanda reprimida, ele já era lucrativo, né? E aí desde então eu entendi que eu precisava cada vez mais não só usar a tecnologia, né? Então eu estou falando de 20 anos atrás, imagina que se falava de tecnologia dessa forma, né? Mas eu precisava entender como é que eu conseguia escalar de uma forma que não só, né, eu fizesse, porque é moda agora falar o dinheiro trabalhar para você, né, mas você tem que trabalhar primeiro, né, para poder depois você capilarizar seus investimentos, né. Mas eu trabalhei muito no operacional, então no operacional do dia a dia, né, não gastar sola de sapato, né, que eu acho que na minha cabeça é uma das coisas mais importantes, principalmente na carreira de qualquer empreendedor ou futuro empreendedor. Num determinado momento, fui executiva do Mundo Verde, né? Então fui diretora executiva e sócia do Grupo Mundo Verde, né? O Mundo Verde, na época, ele já era a maior rede de produtos naturais da América Latina, e quando eu saí, foi quando um grande amigo me convidou a conhecer o que era o Gavin Angels, e aí foi quando eu, de fato, me apaixonei por tecnologia, estou falando aí de 11 anos atrás, e entrei no Gavin Angels. No Gavin Angels entrei como uma mera investidora associada, né? O Gavin Angels é um grupo de investidores anjos, foi o primeiro do Brasil. E logo depois, né? 5 anos depois, eu assumi a vice-presidência, assumi a presidência, aí cofundei o Mulheres Investidoras Anjo, né? Que veio ser um dos pioneiros aí da América Latina para mulheres investidoras de tecnologia. Veio o convite do Shark Tank,
E aí, no fim, hoje a gente costuma dizer que hoje tem todo um ecossistema, né? Então, eu tenho aproximadamente 3 holds, né? Então, eu sou sócia de 2 venture capitals, né? Mas eu estou mais à frente como presidente da G2 Capital. E aí, como presidente da G2 Capital, a gente teve aí três saídas, que foram saídas com bons múltiplos, todos na área de tecnologia. Também a gente teve 2 perdas, né? Então, não é só o lado bonito. O ecossistema Farani hoje, eu estou falando aí de aproximadamente 1 bilhão aí de movimentação de receita de todas as empresas. Eu estou falando entre investimento, co-investimento em empresas próprias e as holds, né? Eu estou falando aí de aproximadamente 43 empresas, né? E aí, junto disso, mais de 10 mil aí empregos sendo gerados, né? Mas no fim... E alguns conselhos que eu faço parte, então eu faço parte do board do PicPay, parte do conselho de administração da PicPay, da Robolaura, estou entrando agora como sócia em 2 grandes empresas aí de tecnologia no Brasil, 2 unicórnios também. E é isso, né? Mas assim, eu comecei pequenininho, eu venho de uma classe média bem média lá do Rio de Janeiro, mas eu entendi que o poder da tecnologia era realmente o poder onde você conseguia enxergar a escala, né? E por isso que eu tô muito honrado e muito feliz aqui de fazer parte aqui, de estar junto aqui da SAP. Muito bom. Eric, se você quiser se apresentar e falar um pouquinho sobre a empresa também. Legal, vamos lá. Meu nome é Eric Chantz, eu sou Partner Sales Manager aqui da Huawei, né? Uma empresa gigantesca, global, líder mundial em tecnologia da informação e da comunicação. É sempre importante falar do tamanho da Huawei, porque eu sou parte de uma unidade de negócios de uma empresa que é uma gigante da tecnologia e que foi fundada há pouco mais de 30 anos globalmente, né? Então, a Huawei hoje é uma empresa de quase 140 bilhões de dólares, presente em mais de 170 países e líder no mundo, começou líder no mundo das comunicações, né? E hoje em dia a gente é líder em vários outros segmentos também que englobam toda essa cadeia de tecnologia da informação e da comunicação. Aqui no Brasil é uma empresa de 1 bilhão de dólares já, presente desde 1998, quando a Huawei foi estabelecida aqui no Brasil. Desses 23 anos, eu já faço parte do meu 20º ano de empresa. Me considero uma pessoa muito feliz aqui na Huawei, muito realizada, e agora com um desafio novo, né, que é desde 2019 para cá, trazer a Huawei Cloud em evidência nesse mercado, junto com parceiros tão importantes como a SAP. Então, isso é um pouquinho da Huawei, um pouquinho do Eric. E, assim, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber de curiosidades sobre o mundo chinês, sobre a Huawei, eu estou aqui para responder para vocês. Muito legal. Marco, sua vez agora. Então, bom dia a todos. É muita alegria estar aqui com vocês para aprender um pouco mais. Eu sou presidente do Grupo Skill. Eu fundei o Grupo Skill há 43 anos atrás. Hoje nós somos 14 empresas que basicamente prestam serviço de uma forma unificada para o cliente. Eu não quero diversificar demais. Então, nós temos um dos mais antigos escritórios de contabilidade, temos uma empresa de auditoria, temos uma empresa de consultoria tributária, recuperação de impostos, LGPD, ESG, folha de pagamento, terceirização, tudo visando sempre o nosso cliente final. A gente se considera uma empresa boutique porque nós não temos vendedores. Desde o primeiro dia, 43 anos atrás, a gente cresce por indicação boca a boca, isso é um orgulho tremendo. E eu acho que a qualidade do que a gente faz é o resultado disso. Eu tenho orgulho de dizer que o nosso primeiro cliente, há 43 anos atrás, é nosso cliente até hoje. A nossa rotatividade é muito pequena. Há 15 anos atrás surgiu a Skill Consult, a empresa do grupo que é ligada ao SAP Business One. Eu sou fã do SAP Business One, todas as nossas empresas rodam o SAP Business One, e nós fomos convidados pela SAP para ser o parceiro de desenvolver soluções fiscais para dentro do SAP Business One. Então, junto com a SAP, hoje nós temos algo perto de 7 mil clientes no Brasil que rodam as nossas soluções dentro do SAP Business One.
E recentemente abrimos, analisando todo o mercado, que a gente vai poder falar um pouquinho para frente, a gente abriu a nossa mais recente empresa de 2 anos para cá, que chama SKL Bank. Eu quase matei um cara na Inglaterra, porque ele registrou antes que a gente o nome Skill Bank, porque eu queria que chamasse Skill Bank, mas não deu. Alguém registrou lá na Inglaterra. Eu vou torcer contra ele para ver se lá para frente eu consigo ainda pegar o Skill Bank, mas enquanto não der para ser Skill Bank, vai ser SKL Bank. Então ela já tem 2 anos e a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre ela mais para frente também. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Muito legal. Bom, eu acho que vocês estavam acompanhando bastante o evento aqui e a gente estava falando muito sobre gestão, automação, simplificação de processos. A gente está vivendo um momento agora de novos caminhos, novas visões, transparência nas empresas, né? E principalmente na gestão dessas empresas, né? E isso acaba sendo um caminho sem volta, né? Então, mudar, né, se transformar, faz parte, eu acho que cada vez mais do nosso dia a dia, né? Aí eu queria fazer uma pergunta, a pergunta é para cada um de vocês, né? E a gente pode até começar na ordem que a gente fez aqui. Como é que vocês veem na prática, né, a aplicação de sistemas, aplicações que facilitam a gestão das empresas, né? E quais são os reflexos que isso acaba trazendo para a economia como um todo, né? Enfim, a gente está falando com 3 pessoas que conhecem muito bem aqui, não só de tecnologia, mas também do mercado, né, como um todo. Queria pegar um pouco da percepção de vocês aí, se você puder começar até, Camila, essa nossa discussão aqui. Você diz do poder da tecnologia nas empresas, né? Exato, Olha, né? E na prática disso, né? Eu acho que, na verdade, acho que é importante a gente pontuar que tecnologia é uma ferramenta, né? E a partir do momento que a tecnologia é uma ferramenta, ela serve para não só para ela te dar escala, mas ao mesmo tempo ela serve para tirar uma série de outros processos, muitas vezes processos braçais, né? A gente teve com a pandemia um salto quântico, então você imagina, né? Eu falo de tecnologia há 11 anos, mais de 2 anos para cada um, é Camila, etc e tal, mas enquanto eu falava, as pessoas, a adesão era muito menor, né? E agora virou quase uma coisa compulsória. Mas eu acho que no fim, assim, o que a gente está vivendo, esse processo de revolução digital, né, está acontecendo aí sem dúvida nenhuma há poucas, vamos dizer assim, né, não há poucas décadas, né? Acho que se a gente fala aí dos Estados Unidos, do mercado norte-americano, principalmente do mercado europeu e israelense, né, a gente sabe o poder da tecnologia e como a importância da tecnologia para a movimentação, não só do PIB de uma nação, mas principalmente para a geração de emprego. Então, além de um impacto socioeconômico, acho que é importante dizer isso, né, a tecnologia ela tem um papel fundamental na construção de uma empresa. E aí você pode estar pensando assim, puxa, né, eu como falo, né, eu tenho um público aí que é um público, vamos dizer assim, majoritariamente de MPEs, então hoje aí eu estou falando aí de 1,5 milhão de redes, né, assim, e não só nas minhas redes sociais, mas que eu impacto através do ecossistema como um todo, né, então as MPEs ela ainda tem muita dificuldade na adoção de tecnologia, mas se você parar para pensar, quando você para usar um WhatsApp da vida, quando você para usar um Facebook, né, no fim acaba sendo uma coisa de uma certa forma não similar, né, mas as tecnologias hoje, eu tenho certeza que a SAP funciona nesse mesmo sentido, porque eu uso a SAP, elas têm cada vez mais uma usabilidade onde você praticamente faz algum plug and play. Agora, é óbvio que existem outras esferas onde você precisa ter um processo de implantação um pouco mais robusto, né? Então, eu vejo que precisa ainda, né, de uma catequização muito menor do que há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, onde se tinha aí uma certa, não, eu só posso usar tecnologia porque eu tenho que entender muito de tecnologia, quando no fim não é isso, né? As tecnologias elas estão muito mais amigáveis, né? A usabilidade, o UX, o UI estão muito mais amigáveis, né? Então, eu costumo dizer, ou você é ponto com ou você é ponto fora. Quem não adotar nos próximos, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, você tem aí um caminho onde é um caminho cada vez mais incoerente com o que está acontecendo no mundo.
Muito bom, muito bom. E Eric, na sua percepção, né? Enfim, respirando tecnologia de uma gigante há muito tempo, né? Como é que você tem visto essas aplicações, as transformações nas empresas e principalmente até esse quesito, né, de democratização da tecnologia, né, no mercado? Hoje a gente tem uma grande confluência de novas tecnologias que apoiam esses sistemas, plataformas que facilitam a gestão das empresas, né? Então a gente tem cada vez mais dispositivos conectados disponíveis para serem usados a nosso favor, né? Então uma dessas tecnologias que é a internet das coisas junto com o 5G vai proporcionar a gente ter cada vez mais dispositivos e conexões disponíveis. Junto com isso, a gente tem a inteligência artificial também, que traz muitos ganhos nessa parte de automação, de simplificação de processos, do próprio gerenciamento de todos esses sistemas que vão fazer com que a vida das empresas seja um pouco mais fácil, seja auditável, seja rastreável, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem algumas aplicações bem legais já aqui no Brasil que fazem a utilização de dispositivos conectados, utilização do 5G, né? A nossa fábrica, por exemplo, em Sorocaba, é toda automatizada utilizando robôs e as conexões 5G que estão disponíveis ali, por enquanto, na nossa fábrica, né? E N outras aplicações com base também em inteligência artificial que a gente vem ajudando as empresas a desenvolverem, não somente aqui no Brasil, mas globalmente, né? Então, na visão de um player de tecnologia, a gente tem muita coisa disponível hoje para simplificar essa cadeia toda das empresas, para elas irem em busca, né, de fato dessa transformação digital e dessa automatização de todos os processos, para melhorar lá no final os resultados, enfim, isso, a vida do colaborador, né? A gente até vivencia muito disso aqui na própria Huawei, né? Nós somos uma empresa que utiliza muita tecnologia dentro dos nossos processos também, então é bem interessante, assim, eu vejo um futuro muito, muito promissor, né? E aí, ao longo dessa nossa conversa, a gente vai dando um pouquinho mais de detalhes, né? Debatendo um pouco mais sobre cada uma dessas tecnologias e como elas podem beneficiar as empresas. Muito bacana. Marcos, se você puder contribuir também, que eu acho que aí vocês têm muitos cases bacanas, muita coisa legal. Marco, dá uma olhada para ver se não tá no mudo, eu não tô te ouvindo. Desculpa. Aí, Eu pedi ótimo, um café, muito não bom. queria que vocês escutassem, e aí eu mutei. Ah, Então mas, pô, agora pode que escutar. pena, né, que a gente ficou esperando café aqui também. Tem que ser ao vivo. Cara, temos que estar junto, tem que parar com esse negócio de Zoom, eu já não aguento mais. A gente tem que estar junto, pedir café Isso eu concordo. para todo mundo, Concordo. queijo, né? Isso é verdade. sou Eu a estou no favor, escritório viu? hoje. Eu sou a favor. Estou até com a minha máscara. Eu Estou aqui no também. meu lugarzinho no escritório. Eu vou me pegar para responder a tua pergunta em 4 palavras da tua pergunta básica, que é gestão, transparência e reflexos previstos, tá? E vou me permitir falar um pouquinho do passado. E vou me permitir dar 2 visões, uma que eu considero lógica e outra um pouco legal, do aspecto de legislação. Tá escutando o que eu estou escutando aqui hoje, para mim é música aos ouvidos. Você voltar, como a gente tem 43 anos, você voltar a 30, 20, 15 anos atrás, talvez, pegando o que a Camila falou da importância do TI, quando a gente falava em ERP, a gente falava em sistema de gestão e tudo mais, você estava falando grego. Você estava falando alguma coisa que o cara fala, não, pelo amor de Deus, eu não quero isso aí, eu não quero controle. Eu quero fazer o meu negocinho aqui, eu quero tudo mais e tal. E graças a Deus isso mudou violentamente. Imagina a gente que há 43 anos tem esse mesmo discurso, né? Você precisa ter controle, você precisa ter empresa na tua mão, você precisa ter o resultado na tua mão e assim por diante. Então, o casamento da gente, vamos dizer assim, usando soluções da SAP, do Concur, né? Maravilhado com esse tipo de controle que tem e tudo mais, eu acho que entrega gestão para a empresa, entrega transparência, e agora eu vou falar um pouquinho do futuro. O que está acontecendo? Por incrível que pareça, eu falei do passado,
Mas até hoje, a gente encontra, e não é poucas empresas não, todo dia basicamente eu faço uma reunião para cliente novo, em que eu pergunto, você usa RP? Assim, como a gente tem outras empresas, eu até vou dar um depoimento, eu tenho várias empresas que usam os concorrentes da SAP, e a gente opera normalmente, tal. Mas igual o SAP, igual o controle que ele fornece, a transparência que ele fornece, depoimento pessoal, eu não conheço. Por isso que eu disse que eu utilizo aqui. Então, assim, mesmo hoje a gente encontra que vem clientes, vem empresas grandes, média, pequena, e eu pergunto, né, você usa um RP, a gente quer processar dentro a contabilidade ou a folha de pagamento ou a nossa solução de TI, dentro do teu. Ah, não, eu uso RP, mas, por exemplo, eu faço o controle de estoque por fora, eu faço em planilha Excel. Ah, o meu controle de produção eu uso um sisteminha paralelo. Ah, a minha parte financeira eu uso totalmente desplugada. Ah, a contabilidade, o meu escritório de contabilidade, o meu contador reprocessa no sistema dele porque é mais prático. Gente, qual é a lógica disso? Estou falando do lado lógico. Na minha cabeça não tem lógica nenhuma. Você tem que ter um RP, você tem que ter um RP completo. Você tem que ter um RP que te dê todas as informações, você tem que ter a empresa na mão, você tem que, diariamente, a concorrência vai ficar brutal, você tem que, diariamente, saber o teu negócio. E o diferencial vai ser exatamente isso, você tem a empresa na mão com um sistema contínuo. E agora, falando um pouquinho de legislação, porque as pessoas esquecem disso, né? Em vários países do mundo, eu diria, a maioria que eu conheço, pelo menos, você ter o fluxo contínuo é lei. Aqui no Brasil é lei, decreto 6.022. Então, você não pode falar que tem um sistema que dá entrada no estoque, tem outro que faz faturamento. Eu tenho um sistema que dá baixa de cliente, mas eu tenho outro que emite o boleto e assim por diante. Gente, isso não é fluxo único. Então, a grande vantagem do SAP Business One e o diferencial que eu vejo na concorrência futura vai ser ter e atender à legislação. Por quê? O fisco, a gente está vendo, no momento que nós estamos vivendo politicamente, eles não vão fazer reforma administrativa, se fizer não vai diminuir os gastos e assim por diante. E para crescer vai ter que ter investimento. Então, se tem que ter investimento e não vai diminuir a máquina pública, você precisa arrecadar mais. Arrecadar mais, o que alguém vai pôr lá o dedo e falar assim, opa, vou nesse ponto aqui, quais são as empresas que realmente estão me mandando o SPED por um fluxo único? Quais são as empresas que estão obedecendo? Ah, não, então é multa administrativa, é isso, aquilo. E ninguém, não tem melhor advogado no mundo vai poder debater isso. Então, no aspecto lógico, eu entendo que a transparência, a gestão tem que ser importante, e no aspecto legal, eu acho que cabe como uma luva tudo que nós ouvimos até agora de SAP Business One, de SAP Concur e assim por diante. É essa visão que eu tenho do futuro a curto prazo. Muito bom. Marco, a gente falou rapidinho, né? Você comentou um pouco sobre as empresas do Grupo Skill, né? E a gente conhece e sabe, né, do mercado que vocês têm propostas até focadas para gestores financeiros, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente e aí já emendar com um pouco do que você comentou agora sobre o futuro, o que você tem observado do mercado. Bacana. Então, assim, eu procurei a vida inteira nesses 43 anos nunca perder o foco. Eu acho que como empresário, como empreendedor, você começa a errar quando você perde o foco do teu negócio. Então, a gente abriu lá atrás um escritório de contabilidade, depois a gente começou a fazer consultoria tributária, lógico que a gente ofereceu para a nossa clientela, depois nós começamos com folha de pagamento para a nossa clientela e assim por diante. Como eu disse lá, a gente não tem vendedores, né? Então a gente foi crescendo dessa forma. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu comecei a estudar o mercado financeiro, analisando os balancetes dos meus clientes, analisando as ferramentas e tudo mais. Eu cheguei à conclusão, espero que eu possa estar errado, que o sistema brasileiro financeiro brasileiro é uma loucura, né?
você tem uma variação de 1000% em taxas, você tem uma variação infinita no que pode acontecer. Ontem eu vi um comercial no meio do Jornal Nacional, eu nem sei porque que eu ainda assisto Jornal Nacional, mas eu vi, e aí o cara falava, olha, a nossa maquininha ela sai de 3% a 17% ao mês, é a mais barata do mercado. Gente, eu quase caí de costa. Bom, há 2 anos atrás, então, meu pai me ensinou que ou você reclama ou você tenta mudar o que você acha que está errado. Então a gente abriu o SKL Bank. O que é o SKL Bank? O SKL Bank é um agente financeiro. Eu definiria como agente financeiro. Antes da pandemia, a gente estava prevendo que vinha toda essa onda aí de fintechs e tudo mais. Tudo quanto é onda, eu não gosto. Mesmo startup, que é um nome bacana, eu não gosto. Daqui a pouco vai ter startup que vende coxinha de berinjela. Sei lá, todo mundo acha que é startup. E fintech foi a mesma coisa, né? Aí veio a pandemia, ajudou esse pessoal demais, e a gente fazendo estudos sobre a SKL Bank. Então, por incrível que pareça, nós tínhamos mais de 100 milhões de desbancarizados. Hoje nós temos 34 milhões. Então, esses 70 milhões que abriram conta fizeram as fintech explodir. Fintech, banco digital e assim por diante. Só que isso acaba, né? Tá vendo? Tá acabando. Esses 34 milhões provavelmente não sabem ler e escrever, não podem nem abrir conta mesmo. E é por causa disso que no último bimestre o movimento de fintech começou a cair. Nós fomos convidados a ser fintech, a ir para a onda de open bank e tal. Eu não quis. O que eu quis? Eu abri um agente financeiro, que eu vou explicar para vocês. Eu quis ajudar o meu cliente, de novo, a base que usa a solução fiscal da Skill dentro do SAP Business One, contabiliza com a gente, assim por diante, a oferecer para eles melhores taxas, ou comparativo de melhores taxas, ou comparativo de melhor lugar para aplicação e tudo mais. E nós começamos a conversar com os bancos. Foi muito difícil, né? Porque o banco não acredita muito em você, principalmente uma empresa que está vindo do zero, do mercado financeiro. Há 1 ano e meio atrás, nós conseguimos que o primeiro banco aceitasse a gente representar. E hoje, eu tenho orgulho de dizer que a gente representa mais de 80 bancos tradicionais, nem eu sabia que tinha tanto banco. Representamos os principais bancos digitais já. Representamos as grandes fintechs. Então, em que sentido? Você, integrado ao Business One, sempre eu vou falar sempre a mesma coisa. Então, de novo, qual é o diferencial? Integrado ao Business One, escolhendo o banco que o meu cliente quer trabalhar. Eu não estou colocando nele o banco A, B, C e D. Eu só estou fornecendo para ele um comparativo das taxas. Vocês não sabem a diferença que taxa que tem em emissão de boleto bancário, em cancelamento de boleto bancário, em antecipação e assim por diante. Então, hoje, o SKL Bank é uma empresa que fornece solução de tecnologia integrado ao SAP Business One, nativo, integrado, totalmente integrado. Nós somos homologados pela SAP. E com essa condição, o cliente pode continuar no mesmo banco que ele tem conta hoje, ou bancos que ele tem conta hoje, só que nós vamos oferecer taxas melhores. Ele pode mudar de banco se ele quiser, ele pode ser muito mais ágil, banco digital, fintech e tudo mais, depende do interesse de cada um, nós podemos oferecer taxas e assim por diante. E aí a conversa fica muito grande, porque nós já nascemos fazendo cashback para o parceiro, fazendo cashback para as instituições de caridade, pegando um pouquinho do gancho do próprio origem do concurso, que é a sustentabilidade. Então, nós já estamos destinando parte disso para esse tipo de coisa. Nós já estamos num projeto enorme de subsidiar as licenças do SAP para as pequenas empresas, para elas terem gestão e, ao mesmo tempo, poderem contribuir. Então, assim, nasce um SKL Bank com uma visão diferente. Não é uma visão de querer ganhar dinheiro sozinho e tudo mais e tal. É distribuir. Todo mundo está controlado, com a melhor condição e para o mercado inteiro. É isso, mais ou menos, o que é o SKL Bank. Muito bom, muito bom. E aí eu queria até devolver, o Marco comentou muito bem sobre alguns pontos, né, relacionados ao trabalho, o que vocês têm feito até para se diferenciar no mercado. E aí eu queria passar agora um pouquinho para o Eric, para ele contar um pouco da Huawei Cloud, né? Como é que a Huawei Cloud hoje tem se diferenciado hoje nesse mercado, né? E o que vocês também vêm vislumbrando aí, vêm observando
de práticas que têm sido feito ao longo dos últimos anos e que vocês fazem isso talvez muito bem e até muito melhor do que os concorrentes de vocês. Eric, eu também não estou te ouvindo. Acho que aí, se colocar... Deixa eu ver. Ainda não estou ouvindo. Não, eu tô. Agora foi. Aí estou te ouvindo. Aí, Esse boa. botão aqui não tá legal, porque ele tava desmutado, tá? Bom, voltando Acontece. Vamos lá. ao que eu estava falando, a Huawei Cloud é uma plataforma de nuvem pública. Então, ela é uma parte dos grandes negócios da Huawei, né? A Huawei tem uma área que atende as operadoras, que a gente chama de carrier, uma área que atende o mercado consumidor, que é o de consumer, onde estão os celulares, os tablets, o foninho de ouvido que eu estou falando aqui, por exemplo, que é da Huawei, né? Então, tem a área de consumer, tem uma área de enterprise, onde a gente vende todas as soluções para as grandes verticais da indústria, e a Huawei Cloud, que é uma plataforma de nuvem pública, ou seja, onde o cliente vai consumir os recursos computacionais sob demanda, né? E esse consumo sob demanda, ele já existe no mercado, né, de recursos computacionais desde 2011, 2012. A nossa nuvem pública foi fundada em 2017 na China e aqui na América Latina, incluindo o Brasil, a gente lançou em 2019. Então, é uma oferta relativamente recente no mercado, mas uma oferta hoje que é a quinta maior do mundo, no mercado extremamente competitivo global, onde a gente tem grandes provedores, concorrentes da Huawei, inclusive aqui no Brasil. Na China, nós somos a segunda maior oferta já de nuvem pública, e num mercado que cresce a 300 milhões de dólares por quarter, né? Então, é algo bem expressivo esse mercado de infraestrutura de nuvem, e aqui na América Latina nós somos o quarto maior provedor. Tudo isso num espaço curto de tempo, de 2 anos. É o que nos dá a confiança de crescer, né, cada vez mais e continuar com esse maior crescimento do mercado, que é o da Huawei Cloud. Nós estamos presentes no Brasil com 2 zonas de disponibilidade, além de outros 4 países na América Latina, né? São 23 regiões globais, onde a gente tem uma oferta aí de mais de 200 serviços de nuvem disponíveis, que vão desde a infraestrutura, que é a infraestrutura necessária para rodar o SAP Business One, ou até os outros ERPs da SAP também. A SAP é uma grande parceira da Huawei nesse ponto de infraestrutura de servidores, storage e também de nuvem. A gente sempre desenvolveu a nossa infraestrutura para ser a mais performática possível para o SAP, para o HANA. Então, essa parceria vem desde 2012. E a gente está aí presente no Brasil com grandes clientes já, com grandes parceiros. Então, eu gostaria de destacar aqui o ecossistema do SAP Business One. Então, os grandes parceiros da SAP estão conosco, né, estão com a Huawei Cloud, confiam os seus clientes à Huawei Cloud, porque a gente consegue trazer um excelente custo-benefício, a gente consegue trazer estabilidade, robustez, né, performance, baixa latência, tudo que um ERP de fato precisa. Tá? Então, esse é um pouco da história da Huawei Cloud. A gente tem muita confiança que no futuro vai conseguir trazer cada vez mais benefícios e cada vez mais performance para todos os tipos de clientes da indústria. Tá? Então, fiquem aí ligados nos nossos canais de comunicação, LinkedIn, Twitter, Instagram. A gente sempre está postando cases de sucesso com clientes brasileiros, com o mercado SAP Business One também. Tá? Então, vocês vão ouvir muito falar do crescimento da Huawei Cloud nos próximos anos. É algo que já está se tornando um sucesso. Tá bom. Bacana, Eric. Bom, na verdade, agora eu queria fugir um pouco desse tema de tecnologia e tudo mais. A gente está vivendo um momento agora muito de retomada, né? Ainda tem muita coisa a ser feita no país, a gente sabe de todos os debates que estão acontecendo, né? A gente tem hoje quase mais de 100 milhões de pessoas imunizadas ali com a segunda dose, e tem um caminho muito longo agora de reconstrução das empresas, né? Eu queria focar essa pergunta principalmente para a Camila, porque a Camila
enfim, também tem visto muito do mercado e da reação que o mercado tem tido nos últimos tempos, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, Camila, se você consegue trazer um pouco do que esperar para essa retomada, né? Como é que as empresas deveriam se preparar para esse, nem gosto de falar muito, esse novo normal, né? Eu acho que é importante, eu quero só complementar ali a visão do Marco, quando ele fala dos modismos, né, de fintech e startup. Eu acho que é importante a gente entender que eu costumo sempre dizer, o empreendedor ele chega para mim e ele fala assim, Camila, eu montei aqui uma startup e eu preciso de capital. A primeira coisa que eu falo, você já olhou para o seu fluxo de caixa? Você já entendeu como é que é a engenharia financeira, se realmente está precisando de caixa? Porque, sem dúvida nenhuma, hoje ter uma startup, eu costumo dizer que era igual ter uma banda lá em 1980, né? Então, se ele vai ao Shark Tank, parece que ele vira o rei, né? E a gente sabe da efemeridade das coisas, né? Assim, TV efêmero, fama efêmera, né? E a gente está acostumado a gastar sola de sapato, imagina, né? Sabe que o trabalho, as coisas são muito mais profundas. Mas, sem dúvida nenhuma, o movimento das startups, né? Você vê, a Apela começou como uma startup. Startup, por premissa, ela é uma empresa nascente, né? E o Vale do Silício cunhou, principalmente com o termo de empresa nascente de tecnologia, né? E as fintechs, elas vieram um pouco nessa como é que eu vou dizer, nesse boom, né? Eu faço parte lá no Conselho de Administração da PicPay, uma coisa que a gente fala bastante, né? Mas eu acho que todo o processo, ele segue um processo de seleção natural, onde ficam os melhores, né? E sem dúvida nenhuma, onde entram os processos regulatórios, né? Eu acho que essa fala do Marco foi muito importante, né? E no final das contas, se você parar para pensar, né, assim, vamos dizer assim, na verdade, assim, não é o novo normal, tudo é um processo evolutivo, né? Então, se você parar para pensar que a gente há um tempo atrás, se eu falasse para você, a gente já está realizando isso daqui no ambiente online, e eu ia estar falando aqui dentro do meu celular, você ia falar, é louco, isso não vai acontecer 10 anos atrás. Que isso, Camila? Então, cada vez mais entender que, né, o que a pandemia fez, ela basicamente catapultou 10 anos em 2. Verdade. E aí toda a cadeia ao redor, né, o que acontece? Ela está se adaptando. Então, você tem lá os majority adopters, né? Então, se você pega a curva de adoção de inovação, você pega lá os majority adopters, as pessoas, enfim, elas falam, caramba, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não entendo, eu não consigo entender nada disso, etc e tal. Mas eu acho que o mais importante é entender que o comportamento de consumo mudou. Então, se você tem um percentual da população brasileira onde você tem a geração dos millennials, ou seja, que aí são nascidos a partir de 1980 até 1985, correspondendo a aproximadamente a 30% a 40% da população. Ora, se o comportamento de consumo muda, por quê? Porque você vai lá em 2 cliques e você pede uma comida, ou você pede um táxi. Isso quer dizer que o seu cérebro, aí assim, né? Eu estudo muito neurociência e gosto muito de estudar neurociência, principalmente os efeitos da neurociência no comportamento de consumo. Então, o que acontece? As pessoas, elas passam a estar muito mais acostumadas, né? E aí uma condição biológica / neuroplasticidade, ao quê? A quererem consumir cada vez mais rápido. Que por um ponto é bom, por um ponto é ruim, porque você tem uma geração de pessoas naturalmente muito mais ansiosas, muito mais impacientes, e o teu produto ou serviço, ele precisa entregar isso. Entende? Então, eu acho que assim, o grande desafio de hoje é como os líderes, como as grandes lideranças, elas entendem esse novo tipo de consumidor que está cada vez mais, de uma certa forma, impaciente, que é tudo para ontem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí um processo regulatório que precisa existir, a verdade é essa. Você para pensar que o marco legal de startups, ele começou a ventilar alguma coisa tem 2 anos, você vê, a figura do investidor anjo nem constava. Então, assim, a gente fazia investimento e a gente, muitas vezes, ainda tinha um risco de um processo trabalhista dentro de uma startup onde a gente colocou dinheiro para poder alavancar aquele negócio.
Então, eu costumo dizer que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente, mas sem dúvida nenhuma é um caminho que há 2 anos atrás ele estava muito pior, há 4 anos atrás nem se fala, e há 10 anos atrás. Então, eu sem dúvida nenhuma, assim, eu gosto de dizer assim, eu sou uma otimista com o pé no chão, não sou aquele otimista de falar, olha, não, tá tudo acontecendo, não, eu sou uma otimista com o pé no chão, né? Então, a gente precisa cada vez mais observar Lei Geral de Proteção de Dados, a gente cada vez mais precisa olhar para os ataques cibernéticos. A gente precisa cada vez mais entender como que, né, os micros pequenos, que correspondem a 27% do PIB do Brasil hoje, como é que eles crescem, mas dentro de um ambiente que muitas vezes não é tão favorável. Né? Então, eu acho que, no final das contas, assim, esse conjunto, né, de novo comportamento de consumo, e assim, a pandemia ela só antecipou isso, viu? Assim, isso já estava acontecendo, isso já era um movimento que já estava acontecendo, né? A pandemia, o que ela fez foi o seguinte, bom, eu vou antecipar aqui um pouco, né? Antecipar um pouco não, né? Antecipar bastante, né? Né? E como que a gente consegue agora, né, unir todas essas áreas aí, sem dúvida nenhuma, jurídico, contabilidade, marketing, logística, para atender esse novo tipo de consumidor, entregando cada vez mais eficiência, comodidade e adaptabilidade. Muito bom, muito, muito bom. É tudo muito novo, né? Não tem jeito, mas também é tudo muito velho, né? Eu sempre brinco que quando a gente tem discussões falando sobre SAP, e aí eu vou pegar um pouco da fala do que a gente falou. A SAP é uma empresa muito antiga de mercado, mas ela tem coração de startup, né? E aí segue muito desse caminho do que a gente faz. E eu acho que o coração de startup não é pra gente, não é no termo pejorativo, mas sim naquele termo de querer sempre estar buscando uma coisa nova. Experimentando. Exato. É a cultura de growth, de experimento. Exato. Bom, para a gente continuar aqui, eu sei que a gente está um pouco até mais estourado no nosso tempo, a gente fala muito das questões de busca na humanidade como um todo, né, de coisas que facilitem o nosso dia a dia, né? Então, né, foi comentado até bem pela Camila, né, essa questão até do click and buy, coisas muito mais simplificadas, né, que aí passa por um processo de tecnologia, de pessoas, de vivência, né? Aí eu queria jogar uma pergunta para vocês, né? Qual é a necessidade, né, de investimento em tecnologia no dia a dia das empresas, né? E o que de fato as empresas deveriam investir em termos de tecnologia mesmo, né? Porque a gente fala, tecnologia, aí parece que é uma caixa de ferramentas, cheia de ferramentas, e eu não sei qual ferramenta eu deveria pegar. Ou seja, qual a expectativa que as empresas deveriam ter no pré, no durante e no pós, quando a gente se fala em tecnologia e facilitadores de processos? Não sei se a Camila quer começar pelas damas, e aí depois a gente passa pelo... Olha, eu acho o seguinte, antes de mais nada, você precisa de um bom CRM, você precisa de um bom software de gestão financeira, ponto. Né? Então, assim, não tem saída, tá? Quem não mede não gera. Então, assim, se você muitas integrações também, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Às vezes você tem plataformas que tem isso tudo junto, às vezes você consegue fazer isso, enfim, de forma... O ideal é que você consiga fazer isso tudo junto. E um RP, que no fim, assim, acaba, vamos dizer assim, congregando. É porque eu falo muito para MPE, entendeu, pessoal? Então, assim, para micro, pequeno empreendedor, mordisco um pouco de média empresa, mas eu acho que sem dúvida nenhuma, assim, né? Ele tem ali um RP, ele tem um CRM, ele tem gestão financeira e contabilidade, eu acho que é o caminho. Acho que se ele tiver isso, ele já está bem resguardado, sem dúvida nenhuma. Bacana. Hoje em dia, principalmente, além de todo esse investimento nas tecnologias de gestão, de controle dos processos empresariais, a gente vem percebendo, aí é um gancho do que a Camila falou na última resposta dela, a gente tem o problema também dos ataques cibernéticos, a gente tem as adequações que nós temos hoje à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, falando um pouco sobre o investimento da Huawei nessa área,
nós somos uma das empresas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento para essa área de cibersegurança, né? Nós recentemente estabelecemos aqui no Brasil, essa é uma área global que a gente tem, então a gente tem uma estrutura hoje no Brasil e na América Latina que cuida exatamente disso. Inauguramos um centro em parceria com o Inatel recentemente, se não me engano foi semana passada o evento. Então a gente tem um laboratório permanente agora de cibersegurança aqui no Brasil, porque é muito complicado esse mundo. A gente está cada vez mais suscetível aos nossos dados pararem lá na Deep Web, né? Então são alguns investimentos importantes que as empresas têm que começar a pensar de fato, né? E a Huawei, como uma empresa Eric, que já vem desse ramo, diga. Você sabe que você falando sobre ataque cibernético, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava, enfim, não vou dizer o nome aqui, mas eu estava numa das grandes empresas de telecom do Brasil e eu vi uma demonstração da Huawei de ataque cibernético. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. Em tempo real. É tenso. Foi enlouquecedor. Ainda bem que você falou isso, porque foi enlouquecedor. Eu falei, gente, assim, é inacreditável. E eu tô falando de antes de pandemia, tá? Tô falando de uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás. Por a gente vir desse ramo das telecomunicações, porque o primeiro lugar que sofre um ataque são as redes de telecomunicações, né? Então, isso sempre foi uma prioridade, sempre foi uma obrigação nossa, mas a gente vem de um tempo para cá investindo cada vez mais nesse setor, porque é fundamental para a sobrevivência das empresas, né, e das redes em si. Então a Huawei vem investindo pesadamente e é um ponto muito sensível, né? As adequações às leis de privacidade, de proteção de dados globais também vem junto, né, com esse nosso investimento nessa área de cibersegurança. Bacana, legal. Marco, você quer contribuir com alguma informação? Tá no mudo, Marco. Desculpa. Quase tudo foi dito, eu só quero contribuir com um pouquinho de números, afinal sou contador, né? Mas eu queria dizer, primeiro, que eu não acredito no novo normal, eu não acredito nisso. É legal que eu chuto bem, há 2 anos atrás, antes da pandemia, quando o meu pessoal interno aqui perguntava, eu falava, cara, vai ser muito pior, quando voltar tudo normal vai ser muito pior, jacaré comendo jacaré, empresa incorporando empresa, e nós temos que estar preparados para essa paulada que vai vir quando falar outro nome. Guerra de foice, parece que eu estou acertando, tá? Eu estou cansado de ver, hoje em dia nós temos um especialista de prever o passado. Então, assim, o jornal em papel vai acabar, a revista vai acabar, fast food vai acabar com o slow food, e cara, tudo continua e tal. Então, eu acredito em nichos, né? A Skill aposta no nicho. Tudo que a Skill faz, nossa, 6 bilhões de pessoas vão usar uma coisa mais rápida e direta. Tem 1 bilhão que vai querer o serviço prestado pessoalmente, vai querer olhar olho no olho, vai querer falar com a gente. E eu só sei trabalhar olhando no olho do cliente, conversando com o cliente, cada um tem o estilo. Tem um que gosta de piada, tem um que gosta mais sério, tem um que é legal, não é? Então, assim, isso é Skill, tá? O que a gente tem investido, a gente gastou muita grana, eu também sou apavorado, imagina os clientes, o tamanho de cliente que a gente tem, e vazar informação contábil, folha de pagamento, sistema. Então, nós temos todos os controles internos para manter isso, e agora cada setor nosso está acobertado com seguro. Então, um cliente nosso teve invasão de hacker e tudo mais, pura e simplesmente eu ponho o corretor de seguros, se ele vai ter que negociar com o hacker, se ele vai ter que fazer o que... É assustador. Então, evitar ao máximo, mas eles mesmos dizem que é impossível de evitar totalmente. Mas se eles concordam em fazer seguro, por enquanto são só companhias internacionais, porque os nossos controles internos, eles estão permitindo que a gente faça seguro. Então é isso. A gente trata o cliente não como um número, como uma pessoa, cada um com a sua habilidade, e a tecnologia. Eu queria dar um número que para mim é assustador, que é o que eu comecei dizendo e vou dar agora. No segundo quadrimestre desse ano, de maio a agosto, abriram no Brasil 1.400.000 empresas.
Então, quando você vê isso na imprensa, e a imprensa no Brasil está esquisita, né? Ou ela é extrema-direita ou ela é extrema-esquerda, você vê essa notícia e fala, nossa, o Brasil está saindo do buraco, está saindo tudo mais. Isso dá um número absurdo de 12 mil empresas abertas por dia. Agora, do outro lado, quando você vai pesquisar, como eu não assisto série à noite e tudo mais, eu fico pesquisando o que eu tenho curiosidade, metade disso já fechou. E agora eu tenho um outro dado, dentro da Receita Federal. 53% dos SPEDs entregues em julho foram entregues em branco. Então, você imagina, quem não quebrou está perto de quebrar, quem não fechou está perto de fechar e assim por diante. Aí você vai pesquisar o que aconteceu. Qual que é a diferença de quem está aberto, de quem está se mantendo e quem está concorrente? Tecnologia. Exatamente o que a Camila disse, sabe? Você tem um mínimo, você controla a CRM, você controla o teu estoque, você tem uma contabilidade bacana, você está atendendo o fisco, cara, você pode ser pequenininho, você pode ser MEI, você pode ser um monstro. Já é um diferencial. Se em terra de cego, quem tem um olho é rei, eu vou contar uma coisa para vocês que vocês vão ficar chocados, que vocês não vão acreditar. A nossa educação não está boa, a nossa mão de obra não está boa, nós não estamos conseguindo contratar gente boa. Então, quanto mais nós treinarmos, quanto mais nós investirmos em tecnologia e quanto mais nós investirmos em treinamento desse pessoal em tecnologia, vai ser o diferencial das empresas que ficarão abertas e vencerão. Bacana. Camila, eu acho que eu tenho que te liberar aí, né? A gente está quase no finalzinho aqui do nosso tempo, mas se você me permitir fazer uma última pergunta para você, que aí eu acho que é uma curiosidade de todo mundo que gosta e que assiste, por exemplo, o Shark Tank, né? Esse eu acho que é um dos mais comuns, né? Mas assim, quando você está lá, imagina, né? O nervosismo da pessoa do outro lado também que está ali apresentando o seu produto. Quais são os critérios que você pega, né, na hora que você toma uma decisão de falar, eu quero entrar nesse negócio junto, eu quero estar junto com essa pessoa é mais inovadora, mais tecnológica, ou até mesmo está trabalhando num ramo que você conhece mais, ou até mesmo se você já pegou, que eu, enfim, acabo sempre assistindo, casos até de empresas que você falou, puxa, essa daqui eu não tenho tanto conhecimento, mas eu acho que vale a pena investir. Quais são os critérios que você utiliza? E aí, prometo que é a última pergunta, tá? Eu vou te falar vou fazer uma síntese. Basicamente, eu tenho uma tese, né, que eu fui aprimorando ao longo dos anos, que é baseada nos T's, né? Então, primeiro é time, complementariedade de time, o quanto que aquele empreendedor ele resiste à frustração, o quanto que ele resiste à pressão, o quanto que ele é coachable, ou seja, o quanto que ele tem a capacidade de ouvir, né? Porque você vê, eu tenho 40 anos, né? E eu sou uma eterna aprendiz. Você vê, a gente acabou de ouvir aqui que o mais importante, que ele falou, eu não assisto, eu estou ali estudando, e eu sigo um pouco a linha dele, né? E eu sou millennial, mas eu estou ali durante a noite estudando, então, porque eu entendi que eu não posso saber de tudo. Na verdade, eu não quero, porque a partir do momento que eu acho que eu sei de tudo, eu me afogo dentro de uma própria escravidão mental, né? Então, acho que o primeiro de tudo é eu entender se o empreendedor, o quanto que ele tem a capacidade de ouvir. Isso não quer dizer que eu tenha razão de tudo, né? Porque senão ele não precisa de mim, você concorda? Se ele acha que ele tem todas as respostas, isso acontece muito lá, ele acha que ele tem todas as respostas porque ele fica numa ansiedade de vender. Então, primeiro é o T de time, depois é a atração, né? O quanto tracionado ele está, seja por nível de usuários, seja por faturamento. Depois é basicamente as trenches, né, que foi uma analogia que eu fiz, as trincheiras, ou seja, o quanto que ele consegue ter a defensibilidade do negócio dele, de forma que novos entrantes, você sempre vai ter novo entrante, assim, a concorrência sempre vai existir, isso é uma coisa normal, as pessoas já tem concorrente, gente, concorrente tem, óbvio que vai ter. Assim, o que você faz para se diferenciar, mas ao mesmo tempo, o que você faz para se bloquear? É quase não um ataque cibernético, né? Mas você vê as fintechs, nasce uma fintech, entendeu? Ok, e aí, o que você vai fazer para se diferenciar? Né? Então é o que eu chamo de trincheira. Depois é o tamanho de mercado, né? Ou seja, qual é o total addressable market dele, ou seja, esse é um tamanho de mercado grande o suficiente, que vai justificar a minha entrada para eu ter um múltiplo de saída que vai que para mim vai ser satisfatório, não só do seu ponto de vista financeiro, mas também do seu ponto de vista de sonhar junto com aquele empreendedor, né? E por fim, o tech, que é a tecnologia. Na verdade, não é por fim, não é uma ordem, mas sem dúvida nenhuma o primeiro de todos é o time, tá?
a tecnologia, né? O quão aquela tecnologia é uma tecnologia proprietária, quem é o CTO, se tem CTO, se não tem CTO, como é que foi construída a base algorítmica, qual o nível de profundo e a complexidade dos algoritmos dele, por aí vai. Agora, é claro que se você transporta isso para um programa de TV, onde você tem ali empreendedores que às vezes eles não têm tanta, como é que eu vou dizer, eles não têm tanta... eles não estão tão maduros assim, né? Isso me leva naturalmente a ser um pouco mais flexível. Mas agora, assim, eu vou ser honesta, absolutamente honesta aqui, né? O Shark Tank ele é diferente de absolutamente tudo. Por quê? Porque você está dentro de um estúdio, né, gravando ali 10 horas por dia, e aí entra um empreendedor vendendo o sonho dele. E aí eu gosto muito de ler neuroeconomia, e principalmente o Daniel Kahneman, que foi um dos prêmios Nobel de Economia, e ele disse que boa parte das decisões de investimento são decisões emocionais, como tudo na vida, né? Então, às vezes, entra um empreendedor e eu estou olhando para aquele empreendedor, ele não me interessa, mas chega num determinado momento do pitch dele, ou da história dele, que aquilo me conectou, sei lá, com alguma coisa, ou do meu passado, ou da minha vida, e aquilo desperta em mim um sentimento, não é minha área, isso acontece com todos os outros Sharks, eu tenho casos de todos os outros Sharks, assim, casos engraçados, e casos que você fala, eu quero investir nesse cara, mas porque eu não sei, eu quero investir nele, eu gostei dele. Então, assim, tem uma outra coisa que é importante, né, assim, além da decisão emocional, obviamente, cada vez mais trazendo para o racional, mas tem uma coisa seguinte, que, puxa, eu olho para aquele empreendedor e eu penso assim, eu quero estar com ele no dia seguinte, eu quero estar com aquela empreendedora no dia seguinte, porque às vezes ele pode trazer o maior número possível, a maior capacidade de escala do mundo, mas se eu achar que no dia seguinte eu não quero estar com aquela pessoa, ou seja, que eu não vou ter fit cultural com aquela pessoa, eu não invisto. Muito bom. Muito legal, Camila. Muito legal. Bom, gente, eu vou liberar aqui a Camila, e aí eu queria deixar a Camila para alguns minutinhos finais, se você quiser falar alguma coisa, deixar algum ponto que você achou importante, ou ressaltar alguma outra informação. Eu basicamente eu queria dizer assim, eu quero agradecer a todos aí outros, aprendi muito aqui com os outros painelistas, né, assim, mas o mais importante é você entender a tecnologia hoje cada vez mais como ferramenta e como uma mola propulsora do seu negócio, né? Acho que foi muito bem colocado a questão que você pode ter um negócio desse tamaninho, mas se você não tiver minimamente o controle daquilo ali, né, o caminho para você crescer ele é um caminho cada vez mais difícil, né? Então, acho que a SAP ela oferece isso, e ela oferece isso cada vez mais de uma forma muito mais intuitiva. Eu sei porque eu uso bastante, e também outras empresas usam dos concorrentes, mas eu gosto muito do modelo não só da SAP, mas que as pessoas cada vez mais olhem para si e não vejam a tecnologia como algo complexo, né? Não vejam como algo, não, eu preciso entender. Eu não sou nenhuma especialista de tecnologia, mas eu entendi que minimamente alguns preceitos básicos eu teria que saber. Então é isso. E no final das contas, assim, nunca permitir que ninguém diga que vocês não são capazes. Eu acho que sem dúvida nenhuma é isso aqui que está sendo promovido, esse debate que está sendo promovido. Para cada vez mais as pessoas adquirirem conhecimento, e sem dúvida nenhuma conhecimento ele só se torna transformador quando você coloca ele em prática. Vocês tiveram um monte de insights aqui, de 3 perfis aqui totalmente diferentes e complementares entre si, mas o mais importante, se vocês conseguirem pelo menos colocar 10% em prática, acho que já está valendo, acho que é isso. E eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito, Camila, que eu aprendi desde lá, continuo sendo novo, mas desde novo, é que o conhecimento só cresce quando ele é compartilhado. E eu acho que essa fonte aqui que a gente teve aqui de discussão foi muito bacana. Queria passar para o Eric e para o Marco também, se eles quiserem fazer considerações finais aqui, porque a Camila vai ter que deixar a gente agora. Eu só queria agradecer a oportunidade, Caio, por esse compartilhamento de experiências aqui. Sou muito grato sempre a poder representar a Huawei, falar um pouco do que a gente pode oferecer aí para o mercado de tecnologia em parcerias tão importantes como as da SAP e do Grupo Skill.
Então é isso, é só agradecer mesmo a presença de todos e acompanhem a Huawei nos canais oficiais aí, as novidades, tudo. A Huawei Cloud vai estar fazendo o 2º ano de aniversário, né? Vai ser o nosso 2º aniversário agora em novembro, então vem coisa interessante aí para todo esse nosso ecossistema. Muito obrigado, né, mais uma vez. Obrigado você. Marco? Está no mudo de novo. Opa, vamos lá. Eu só queria agradecer, foi mais uma manhã de aprendizado. Eu costumo dizer que eu não trabalho porque o que eu faço com paixão, tenho tesão terrível pelo que eu faço. E se eu pudesse dar só mais um conselho, pelo amor de Deus, não me ouçam, eu sou muito mal de conselho, mas se eu pudesse, em cima de tudo que a gente falou, o Brasil já teve 100 milhões de técnicos de futebol na Copa de 70, depois agora nós temos 200 milhões de especialistas em Covid e tudo mais. Na minha área, eu acho que a gente tem, sei lá, 200 milhões de contadores ou consultores tributários ou cara que entende tecnologia. Gente, cada um no seu quadrado, sabe? Se você é bom em fazer coxinha, faça coxinha e pegue um parceiro legal que saiba te assessorar em tudo. Se você é bom em fazer sapato, fazer roupa, fazer marketing, não importa. Foca no seu e pega um parceiro bom para cobrir tudo isso que nós falamos aqui. Ah, bom, mas tecnologia, eu tenho medo, eu tenho tudo mais. Esquece. Eu posso dar o aval, a gente conhece, minha última viagem foi para Israel, dentro da SAP, ver o que eles estão fazendo. O comando de voz está muito perto, nós já estamos testando o comando de voz. Ah, eu não sei digitar, não sei abrir a pasta, você vai dar comando de voz, você vai fazer. Então, comece a investir agora. O SAP é que nem qualquer outro, as versões vêm automática, você vai... Então, foca no que você é bom, foca no que você tem paixão, foca no que você tem tesão de fazer e confie em alguém que te dê todo esse outro suporte de tecnologia, de consultoria e tudo mais. É esse conselho que eu digo. Case, faça um casamento perfeito com isso, acredite nisso. Eu acho que a SAP é uma empresa espetacular pelo histórico que ela tem de tudo isso que nós falamos aqui, de segurança, de qualidade e tudo mais. Então, seria essa a recomendação, mas foque no seu negócio, foque no que você gosta de fazer. Não vai na onda. Ah, a onda é tal, eu vou fazer tal, eu nunca fiz, eu não sei se o consumidor quer, eu não sei se gosta. Não, pelo amor de Deus, foca no que você gosta de fazer. E é isso. Obrigado, gente. Aprendi demais hoje. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado. Tá, gente. Obrigada. Muito legal. Que papo, hein? Se deixasse, acho que a gente ia ficar até amanhã aqui.